Boa noite, irmãos. Quero convidá-los que abramos a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3. Nós estamos com essa série curta das cartas do Senhor Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor, as destinatárias da revelação do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, nós vamos falar hoje, especificamente, nessa noite, carta à igreja que se encontrava na Ásia Menor, em Sardes. É muito interessante, antes da leitura, duas coisas. Primeiro, é que quando nós lemos Apocalipse, no capítulo 1, tem uma promessa de Deus ali que diz que somente fazendo a leitura de Apocalipse a igreja já é abençoada. Essa é a primeira coisa. A segunda, que tem uma expressão que nós conhecemos bem e que praticamente termina várias das cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele escreve a uma igreja, mas ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque essas cartas não eram especificamente apenas para aquela igreja local. O Senhor, na sua sabedoria, Ele sabia que 2000 anos depois, nessa noite, nós estaríamos sentados aqui meditando nessa carta. Essa é a sua soberania. Então, uma advertência: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Havendo dito isso, quero convidá-los que se coloquem de pé. Eu vou fazer a leitura do texto, vocês vão acompanhar comigo. Assim diz a palavra do nosso Deus. Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bendito Deus e Pai, mais uma vez nessa noite nós nos apresentamos diante do Senhor, tão necessitados, Senhor, estamos, precisamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra que alimenta, a Tua palavra que nutre, a Tua palavra que corrige, a Tua palavra que instrui, a Tua palavra que restaura e vivifica. Deus bendito, escuta a nossa oração mais uma vez. Nesta noite, fala ao coração do Teu povo e da Tua amada igreja. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Meus queridos, existe um tipo de morte que não aparece no obituário. Não há velório. Não há luto. Não há sepultura. A pessoa continua de pé, continua sorrindo, continua ocupando o banco da igreja, todo domingo, mas por dentro, silêncio. O tipo de silêncio que Deus ouve, mesmo quando ninguém mais percebe. Sardes era uma igreja assim, linda por fora, morta por dentro. E o mais assustador, eles não sabiam disso.
o Senhor envia uma carta a eles para mostrar a realidade. Grava essa palavra. Nós precisamos conhecer a realidade da nossa vida. O Senhor, Ele anda no meio da sua igreja, conhece a sua igreja e Ele tem o diagnóstico preciso da nossa vida. Deus sabe exatamente quem nós somos, onde estamos andando, inclusive o que nós temos pensado e o que tem ocupado os nossos pensamentos. Essa é a mensagem de Cristo à igreja de Sardes, uma igreja com nome, com fama, com reputação, com agenda cheia, mas Jesus disse que ela está morta. A aparência de Sardes é a de um cadáver belamente adornado numa casa funerária. Mas o Senhor não se deixa enganar. Ele sabe. Ele conhece. Sardes, no século I, era uma cidade de glória passada. Ela já tinha sido capital do Império Lídio e uma das cidades mais ricas do mundo antigo. Mas ela vivia de memórias. Ela foi a cidade do rei Creso, cujo rio Pátroclo, dizia-se, corria ouro nesse rio. Construída sobre um rochedo 500 metros acima, eles acreditavam que eles estavam numa posição geográfica que eles não poderiam ser jamais ameaçados. Mas por 2 vezes a cidade foi invadida e conquistada, inclusive por Ciro, persa. Sabe por quê? Porque os vigilantes nas 2 vezes estavam dormindo. E Jesus escreve uma carta muito contextualizada. Ele diz assim, ser vigilante. Aquela cidade, aquela igreja, sabia o que significava isso. Eles tinham trauma disso. Porque eles dormiram e a cidade foi invadida. E o que mais me impressiona, meus irmãos, é que quando eu olho para as Escrituras, eu falo, Senhor, esse é o espelho que reflete a minha imagem. Então, eu olho para a igreja de Sardes, peço o Espírito Santo de Deus que fala no meu coração, e eu começo a lembrar de coisas. Eu me lembro quando estava no seminário, lá em 1998, minha turma e alguns outros alunos, a gente gostava muito de ir a uma igreja determinada lá em São Paulo, que era muito famosa, que tinha um grande pregador. E aquela igreja cresceu muito, porque ela conseguia se comunicar muito bem com aquela geração, com a juventude. Eu não me lembro, mas era uma igreja assim que devia ter uns 300, 400 jovens. A juventude estava lá. Tinham coisas boas. A gente gostava de ouvir aquele pregador. Mas depois, anos e anos depois, eu tive a oportunidade de aconselhar uma moça daquela igreja. E ela começou a me falar de coisas que aquela igreja acreditava, que era contrária às Escrituras. E eu fiquei perplexo. Disse, não é possível. Por exemplo, eles não acreditavam no inferno. Quando você tira das pessoas a condição de que elas um dia vão ter que prestar contas diante de Deus, e que esse encontro é um encontro inevitável. O profeta Amós diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Quando você tira das pessoas a ideia de que Deus é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus que não deixará impune nenhuma das suas obras, nenhuma das nossas obras. Ele mesmo diz, Deus não terá por inocente o culpado. Então aquelas pessoas, elas perdem a referência. E podem viver a vida de qualquer maneira. E essa igreja entrou em um declínio tão grande, e foi se acabando. Depois, aquele grande pregador quase se tornou um apóstata. A apostasia entrou naquela igreja. Mas ela era tão legal. Era uma igreja do movimento. A igreja de Sardes era assim. Era uma igreja conhecida por ser uma igreja do movimento.
Só que Jesus mandou uma carta para ela e diz: eu sei quem você é, Sardes. Você está enganando todo mundo, mas a mim não. Você tem nome de quem está viva, mas no final das contas, você está morta. Eu te conheço. Então eu queria meditar com os irmãos nessa noite sobre um tema que talvez vai te chamar a atenção. Bela por fora, mas morta por dentro. Gostaria muito de olhar para essa carta, para essa igreja e não ver essa realidade. A Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática, porque nela está registrada os fracassos, os erros dos personagens principais. A Bíblia não esconde a depravação total, nem do homem que tinha o coração mais parecido com o coração de Deus, Davi. Mostra o seu adultério, mostra ele planejando pecado, mostra ele se afastando de Deus, mostra a corrupção humana. Por isso que a verdade, ela não mente, ela é exatamente aquilo que nós precisamos. E Deus nos entregou a sua palavra para a nossa edificação. Mas aqui é uma carta. A destinatária dessa carta é a igreja em Sardes. A cidade de Sardes é essa que nós vimos. E o remetente é aquele que diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Está falando do Espírito Santo. O Espírito que procede do Pai é o Espírito que procede do Filho. E as 7 estrelas, que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. As 7 estrelas, segundo Apocalipse capítulo 1, versículo 20, são os anjos das 7 igrejas. Os 7 líderes. Na verdade, então, o Senhor se apresenta como aquele que tem poder para vivificar, para ressuscitar, que era a maior necessidade da igreja. E ao mesmo tempo aquele que tem os líderes da igreja nas suas mãos. Toda a autoridade, todo o poder, o Deus soberano, o Cristo soberano, escreve aquela igreja e diz: eu tenho toda a liderança nas minhas mãos. E eu também tenho poder e tudo aquilo que vocês precisam. E aí o Senhor, que caminha no meio da igreja, ele diz o seguinte: tem 3 grupos dentro da igreja. Meus irmãos, o Senhor está dizendo que dentro da igreja tem 3 grupos. Em Sardes, os que estão mortos, não foram salvos. Estão dentro da igreja. Talvez são membros da igreja. Talvez o nome deles estão lá na lista dos membros da igreja. Mas também tem um outro grupo. Um grupo daqueles que estão dormindo. E que precisam ser despertados. E um pequeno grupo, ele diz, tem umas poucas pessoas. No versículo 4. Poucas pessoas que estão vivos. Ressuscitados, justos, santos, lutando contra o pecado e que glorificam o meu nome. Dentro da igreja de Sardes, 3 grupos: os mortos, os sonolentos, ou preguiçosos, e aqueles poucos. Que tristeza! Diz o texto: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. E aqui, meus irmãos, eu estava pensando em uma coisa. Quando nós olhamos para a igreja de Sardes, olha, nós não temos lá o Nicolau, nós não temos lá a Jezabel, nós não temos lá a perseguição. Sabe por quê? Porque Satanás não ataca uma igreja que já está morta. Ela já está morta. Tem umas poucas pessoas. Talvez ninguém de nós aqui se importaria mais com essa igreja. Só que o Senhor Jesus se importa com ela. O mundo não foi consumido pela ira de Deus por causa da sua igreja. Pelos verdadeiros cristãos. O Senhor usa a graça comum para frear a maldade da humanidade, para não chegar até as últimas consequências, também por causa dos santos. Agora, hoje,
no dia 12 de julho de 2026, qual o grupo que nós pertencemos? Aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, que não conheceram a graça de Deus, que não tiveram uma experiência real com Jesus, que ainda não conheceram o fogo do Espírito nos seus corações, ainda a palavra não abriu o entendimento, ainda as afeições não foram transformadas, ainda os ídolos não foram derrubados. E aqueles que conheceram da fé, que desfrutaram da graça de Deus, que estão na igreja, mas se afastaram. Lembre-se que Paulo escreve à igreja de Éfeso e diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós podemos ter algo do Espírito que habita permanentemente em nós, mas nós podemos ter um pouquinho do Espírito somente. O Espírito, ele é residente e permanente, mas ele precisa ser presidente. Ele precisa guiar, controlar. E um crente pode se afastar sutilmente dos caminhos do Senhor, más decisões, deixa de orar, deixa de buscar a palavra, deixa de desenvolver os dons, vai enterrando os dons, vai se afastando do Senhor, o tempo vai passando, os anos vão passando, e estão distantes do Senhor. Então, tem uma palavra de Deus para esse grupo de pessoas que estão dentro da igreja. Desperta, ó tu que dormes. Desperta. E tem uns poucos dentro da igreja que estão lutando contra o pecado, que não se contaminaram, que não se venderam e que verdadeiramente suas vidas estão diante do Senhor. Então, meus irmãos, de que grupo nós fazemos parte? O Senhor, então, ele traz esse diagnóstico preciso. Existe uma aparência na igreja de Sardes. Um dos maiores ídolos dessa geração, sabe qual é? A imagem. O que as pessoas vão pensar de mim. As academias estão abarrotadas. Não estou dizendo que é ruim para a academia, não. Eu não gosto, mas é bom fortalecer. Mas tem muita gente que está lá com a motivação só de cuidar da estética, da aparência, não da saúde. As clínicas, como é que chama, de estética? Abarrotadas. Tem um negócio de botox, até os homens estão fazendo isso. Já pensou? As pessoas estão investindo na aparência. Eu não estou dizendo que isso em si é ruim, mas elas não estão fazendo a mesma coisa com a sua vida espiritual. E aí vem Jesus e diz assim: a sua aparência é de quem está viva, mas no final das contas você está morta. Essa estética só ornamenta o cadáver. São zumbis. Estão mortos. Estão sonolentos. E tem uns poucos que estão servindo o Senhor com fidelidade. Então Cristo começa com um diagnóstico preciso. Ele não diz que Sardes é uma igreja má. Ele diz que é uma igreja morta, mas com a reputação de quem está viva. Eu acho que isso é pior do que parecer morta. O Senhor diz que estava a ponto de vomitar uma igreja, porque não era nem quente, nem fria, era morna. Meus irmãos, quando a gente pensa assim, pastor, como que é uma igreja morta espiritualmente? Eu listei algumas coisas. Você frequenta a igreja, mas na verdade não ama Cristo. De verdade não ama Cristo. Você conhece a doutrina, mas não obedece à verdade. Você cumpre os rituais, mas não tem comunhão com Deus. É possível isso? É possível.
fazer tudo direitinho, cumprir os protocolos, faz a classe de catecúmenos, torna membro da igreja, dá o dízimo, vai na igreja todo domingo, faz tudo certinho. Só que faz isso de maneira mecânica, automática. Sem devoção, sem vida, sem prazer, sem contentamento. Faz as obras, mas essas obras não têm uma fé que a sustenta. É vazia. São vazias. John Owen diz: o pecado que mais agrada ao diabo é aquele que se veste de religião. E Sardes é exatamente isso. Religião sem vida, forma sem poder. Sem poder. Um dia um papa disse assim, eu acho que é Tomás de Aquino. Ele chega e vê o Papa contando os tesouros, a riqueza, e ele fica impressionado com tudo aquilo. Aí o Papa vira para Tomás de Aquino e diz assim: veja, Tomás. Se não for Tomás, depois a gente corrige, tá? Eu acho que é ele. E diz assim: nós não precisamos mais dizer que a igreja não possui ouro nem prata. Nós já temos. Lembra do texto lá de Atos? Quando João, Pedro fala, não temos ouro nem prata, mas tudo que temos, te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. E aí agora o Papa diz para Tomás, nós não precisamos mais dizer que não temos ouro nem prata. Ele diz, mas também não podemos dizer em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Perdemos a autoridade espiritual. Um Papa também foi visitar Calvino. Conhece essa história? Bateu lá na porta da casa de Calvino. Aí um homem foi e atendeu. Ele achou que ele era muito simples. E diz, eu vim aqui porque eu quero conhecer e conversar com João Calvino. Ele disse, pois não sou eu. O Papa volta e fala para o clero, nós estamos perdidos com esse Calvino. Ele não é amante das riquezas. É um homem piedoso e temente ao Senhor. Meu Deus. Que bênção. Religião sem vida, forma sem poder. Arcis Pro diz que Sardes possuía apenas fé nominal, profissão de fé sem posse. E o mesmo Calvino dizia, muitos professam o nome de Cristo, mas seus corações estão longe dele, carregam a marca do rebanho, mas não o espírito do pastor, o Espírito Santo. Não estão cheios do Espírito Santo. Estão vazios. A gente olha para o céu e vê muitas estrelas. E muitas brilham. E muitas que já morreram. A luz continua chegando até nós. Essa chamada estrela cinza fria. Assim era Sardes. Assim podem ser muitas igrejas. Muitos cristãos brilham pela luz de um passado que já não existe. Deixou a cruz lá atrás. Vive uma vida regalada. Uma vida relaxada, uma vida desorganizada, uma vida sem afeição, uma vida sem poder, uma vida sem humildade, uma vida sem buscar o Senhor, uma vida vazia, uma vida sem propósito. Deixe Cristo, não os homens, dar o verdadeiro veredito sobre quem você é. Membresia, atividade, reputação não salvam. Sardes tem um nome. Se fosse hoje, sabe como que Sardes seria conhecida? A igreja do avivamento. Nome de quem está viva. Mas Jesus diz, está morta. Então ele faz o diagnóstico porque ele anda no meio da igreja, ele conhece a igreja, ele conhece a realidade e ele já fez isso para a igreja ortodoxa. Ele diz, eu te conheço, você perdeu o primeiro amor. Para a igreja mais pobre, ele diz, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Para a igreja mais rica, ele diz, pobre. Para a igreja do movimento, ele diz, morta. Tudo ao contrário. Porque ele sabe quem nós somos de verdade. Ele sabe.
Então, essa carta também tem um chamado do Senhor, tem alguns imperativos que o Senhor traz. Ele diz o seguinte, olha só, meus irmãos, versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aqui, o Senhor está agora falando com aquele grupo que está dormindo. Ele diz, ser vigilante. Consolida aqueles que estão na UTI espiritual, mas que ainda não estão mortos. Eles estão por um fio. É como um médico que está lá e os batimentos cardíacos estão lá, o camarada está quase morrendo, mas enquanto tem sinais vitais, os médicos estão tratando, estão tentando com todas as forças de lutar pela vida do paciente. É mais ou menos assim. Ainda tem sinais vitais, mas estão à beira da morte. Moribundos, precisam urgentemente da graça do Senhor. Então o Senhor manda uma mensagem para eles e diz o seguinte, vigia, lembra-te, arrepende-te, primeiro guarda-o, arrepende-te, vigia, senão eu virei como ladrão. E vocês sabem o que significa isso. Vocês dormiram e a cidade foi invadida. Eu virei contra vocês. Meus irmãos, nós não gostamos daquele texto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? E o texto é claro. Eu virei contra você. Meu Deus. Deus tenha misericórdia. Que Ele não venha contra nós. Que nós não podemos com Ele. E o Senhor entrega um caminho. Vigia. Lembra. E se arrependa, porque ainda é tempo. Abandona o pecado, abandona a preguiça, a sonolência, toma decisões que trazem vida. O Senhor diz, já lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 30, eis que coloco diante de vocês o bem e o mal, a vida e a morte, escolham, pois, a vida, para que vocês a vivam diante do Senhor, temendo o Senhor e guardando os seus mandamentos. Escolham a vida. Cristo não abandona os cadáveres. E os que estão a ponto de morrer. A morte espiritual nunca chega assim de uma hora para outra. É um processo. Se instala por descuido, por apatia, por tolerância. Sutilmente, nós vamos abrindo as portas. E aqui está o chamado do Senhor para nós. Despertar, lembrar, se arrepender. Retorna ao Evangelho, retorna às Escrituras, quando diz assim, olha meus irmãos, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o. De que o Senhor Jesus está falando? Do Evangelho, das doutrinas da graça, dos ensinamentos, do fundamento dos apóstolos. Os puritanos falavam dos avivamentos pelos meios ordinários da graça de Deus. Quais são? Palavra, oração, sacramentos. Jonathan Edwards escreveu, o avivamento genuíno começa quando os santos são despertados pela luz renovada da palavra de Deus em seus corações. Retorna, não são novidades. O que foi a reforma protestante? Retornar às Escrituras, dar meia volta, nos desviamos do caminho. O Senhor está dizendo, meus filhos, vocês que estão dormindo, lembrem-se de tudo que vocês receberam, guarda no coração de vocês. Guardar é importante, guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Faz o caminho de volta, retorna. O Senhor está dando uma oportunidade. Hoje é tempo, ainda é tempo. Mesmo que você esteja na UTI, mesmo que você esteja sangrando, mesmo que você, diante dos diagnósticos espirituais, se sente completamente afastado de Deus, ainda existe esperança para você. O Senhor está dizendo, volta, se arrepende, porque você precisa de mim,
e eu estou aqui. Na verdade, a gente olha para esse texto, que o Senhor Jesus está falando aqui é muito parecido ao filho pródigo que se foi. Abandonou tudo, mal gastou tudo. Mas olha que coisa extraordinária. Essa é uma palavra para os pais. Gaste tempo com seu filho, com seus filhos. Invista o evangelho neles. Ensine-os a amar o Senhor. Ensina a palavra de Deus. Corrija, disciplina. Seja fiel, seja zeloso, seja diligente. Porque o filho pródigo, ele foi lá, foi para o mundão, gastou tudo. Se afastou do Senhor. Esse é o exemplo. E quando ele tinha perdido tudo, quando ele estava fracassado, quando ele não tinha mais nada, ele se lembrou. O meu pai trata os trabalhadores dele com muito mais dignidade do que eu sou tratado aqui. Porque o pai criou memórias na cabeça e na mente e no coração dele. E as boas memórias, elas ficam guardadas no coração. Meu pai, a minha mãe, eles são tementes ao Senhor. No meio das provas, eles se colocam de joelhos. Eles confiam. Nós passamos uma imagem. Nós pregamos um sermão eloquente. Não só com as palavras, mas com a nossa vida. E o filho voltou, porque ele lembrou quem era o seu pai. E o nosso pai, ele está à porta, esperando os moribundos. E ele diz, aquele que escreve é o que tem os 7 espíritos, porque só o Espírito pode ressuscitar os mortos. Ele tem tudo que nós precisamos. Tudo. E o despertamento espiritual começa com vigilância. E vigilância significa estar atento ao estado espiritual da sua alma. Reconhecer quando você está dormindo. Não se contentar com uma aparência de vida. Examinar-se constantemente. Revisar o seu coração constantemente. O Catecismo de Westminster diz, lá na primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? A resposta nós sabemos de cor. O fim principal do homem é glorificar Deus, gozá-lo para sempre. Sardes havia esquecido disso. Estava tão ocupada mantendo a reputação que havia perdido o propósito de viver, que é a glória de Deus. Irmão, irmã, examine o seu coração hoje. Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que a palavra de Deus feriu o seu coração? Qual foi a última vez que a palavra de Deus consolou o seu coração? Qual foi a última vez que a palavra de Deus transformou o seu coração? Volte à Bíblia com fome, com sede. Arrependa-se hoje, não amanhã, hoje, porque hoje é tempo ainda. E o texto termina com a promessa. A promessa está no capítulo 3, versículo 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A promessa do Senhor a essa igreja de aparência, para aqueles poucos, para o remanescente, nos lembra nos dias de Elias, quando ele fala com Deus dizendo, só eu fiquei. E o Senhor disse, não, só aqui 7.000 não se dobraram diante de Baal. Os poucos que mantiveram limpas as suas vestes, eles recebem a promessa da parte de Deus, vestiduras brancas. Representam a justiça imputada, a justificação, que é um mistério, como um Deus justo, santo, é capaz de justificar injustos sem deixar de ser justo. Olha o mistério, em Cristo. Ele justifica injustos sem deixar de ser justo. Só o plano perfeito de Deus é capaz de fazer isso.
Eles foram justificados, mas essa justificação, ela é por imputação. O Senhor diz que eles são dignos, porque eles vão caminhar com o Senhor com vestiduras brancas, mas essas vestiduras eles não conquistaram pelo seu esforço, pelos seus méritos, pela sua performance. Eles receberam por causa da obra de Cristo. As vestiduras brancas, às quais o Senhor se refere, simbolicamente, tem a ver com a obra dele na nossa vida. Tem a ver com tudo que ele fez e com os créditos da obra dele na nossa vida, de graça e por graça, e somente pela graça, sem que nós tenhamos que fazer nada, só nos arrependemos, obra dele em nós, e abandonamos o pecado e nos voltamos para ele, e ele nos justifica, ele nos dá vida. A Confissão de Fé de Westminster diz lá, a respeito da santificação, a respeito da justificação, é somente pela justiça de Cristo imputada a nós, recebida somente pela fé, que nós vamos desfrutar da vida eterna com o nosso Deus. E a promessa de que Cristo não apagará o nome do vencedor não é uma ameaça velada, é a garantia inabalável da perseverança dos santos. O Senhor não apaga o nome de ninguém do livro da vida. Aqueles nomes estão escritos desde a eternidade. Mas lá não tem o nome de nenhum morto, só dos vivos que foram ressuscitados lá no Calvário. O Senhor, ao registrar os povos, diz: este nasceu lá. Está lá em Salmos. É uma promessa, um versículo que passa. Quando ele está registrando os povos, ele diz: este nasceu lá no Calvário, nasceu na morte de Cristo. Morreu a morte de Cristo para ressuscitar junto com ele. É a nossa união com ele. Nós recebemos os créditos, os benefícios da vida espiritual de Cristo, de graça e pela graça. Meus irmãos, quando alguém morre, é preciso um atestado de óbito para retirá-lo do rol dos vivos. No livro da vida do Cordeiro não há atestado de óbito. Se o Espírito lhe deu vida em Cristo, sua salvação está selada pela fidelidade dele, não pela sua, eternamente. A promessa dele, para aqueles poucos, vão caminhar comigo de maneira santa, sem a presença, sem o poder, sem a culpa do pecado, eternamente habitarão junto com o Cordeiro, estarão diante de Deus, o Senhor será o seu povo, e Ele mesmo será o seu Deus, e nós seremos o seu povo, e nós desfrutaremos plenamente da comunhão com Ele. Então, querido, não confie nas suas vestes remendadas. Corra para Cristo, Ele veste os arrependidos. E se em Cristo você está, viva de forma digna da vocação a qual você foi chamado. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Há uma razão pela qual Cristo se apresenta a Sardes como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, porque Ele é o ressurreto, Ele é o que tem todo o poder, Ele é o que tem toda a autoridade sobre a igreja. E se você está morto espiritualmente, Cristo pode te ressuscitar. Se você está dormindo, Cristo pode te despertar. Se você está perdido na religião sem vida, Cristo pode trazer você à vida, de volta à vida verdadeira. A morte espiritual não é o fim, é um chamado, é um desafio, é uma oportunidade para despertar para uma nova vida. Meu irmão, você está dormindo? Desperta em nome de Jesus. O Cristo ressurreto está te chamando. Há uma vida verdadeira que te espera. Há um livro da vida, onde o seu nome pode estar escrito. Há vestes brancas que o esperam. Há uma confissão pública de Cristo. Ele diz: eu confessarei diante do Pai. Eu não me envergonharei dele. Pai, por este eu morri na cruz. Ele está justificado. Ele está santificado. Ele está glorificado. O Senhor nos confessará diante do Pai. Que bênção gloriosa. Quero terminar lembrando você que a IPG 2, como a igreja de Sardes, ela não precisa de mais atividades. Ela precisa mais de Cristo. Ela não precisa de mais eventos. Ela precisa de comunhão com Deus. Esse texto aqui não termina em sepultamento, ele termina em reavivamento.
Que possamos, como remanescente fiel, andar com as vestiduras brancas, com o Cordeiro, não pela nossa dignidade, mas pela dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Deus bendito, coloca no nosso coração temor ao Senhor. Longe de nós buscar a reputação de quem está vivo. Mas no fundo, está fatalmente morto. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que sejamos uma igreja viva, que serve ao Deus vivo e que vive essa vida em abundância superlativa. Perdoa os nossos pecados, Senhor. O Senhor visita os sonolentos, os preguiçosos, os dorminhocos, os que estão enterrando os dons e os talentos. O Senhor visita e desperta pelo poder do Espírito Santo. Nesta noite, visita os que estão mortos nos seus delitos e pecados com o Espírito vivificador. Traz a vida, Senhor. Regenera. Traz um novo nascimento para a glória do Teu nome. Senhor, conserva aqueles que estão lutando, vivendo, sendo transformados de glória em glória, em obediência ao Senhor. Guarda-os do mal e continua levando-os, Deus, para o centro da Tua vontade. Deus, todos nós precisamos do Senhor. Independente de qual grupo estejamos hoje. Quer necessitados de vida, quer necessitados do despertamento, quer necessitados da Tua providência. A nossa maior necessidade nessa vida é o Senhor Jesus. Abre o nosso coração, Senhor. Visita com graça o Teu povo. Que o Teu Santo Espírito produza vida nos nossos corações. Porque o Senhor está no meio da Tua igreja. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.